Boa noite de uma semana que é a última semana do ano, mas que vem com muito brilho, muito ouro. Com ela, doutora Vanessa Geisler, a minha cirurgia plástica, para quem sempre pergunta, quem esculpiu a barriguinha, aquela coisa toda, é ela maravilhosa. Bom, assim, além de médica, cirurgia plástica, ela é preceptora do Ernesto Dornelles e chefe de cirurgia plástica, é isso? Falei certo? Isso. Da Ubra. Então, assim, na verdade, ela tem um monte de coisa aqui, né? Se eu for ficar falando, eu vou falar só disso, não vou conversar com ela, que não é o que a gente quer. O nosso tema de hoje é para falar sobre cirurgias plásticas no verão, que eu me apavorei com a quantidade de pessoas, mulheres, homens, enfim, que procuram, né, as cirurgias no verão. Porque para mim sempre foi o contrário. E é isso que a gente vai debater. Mas muito mais do que isso é poder apresentar a Vanessa, que preciso agradecer antes de tudo, foi a primeira apoiadora aqui do Afrodite Podcast. Ela acreditou muito. A gente tem uma relação muito aberta, muito direta. Posso dizer, aliás, me atrevo de amizade, né? Porque nós somos muito sinceras. Mas ela é uma pessoa que tem uma exigência com ela que a faz uma médica realmente diferenciada. Vanessa, muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Obrigada por toda a atenção. Boa noite para todos. Né? Espero que a gente consiga esclarecer várias dúvidas, né? Várias coisas que eu possa ajudar. Não, ela é maravilhosa. Ela explica tanto que a gente até fica meio assim, será, né? Às vezes a ignorância é uma benção, né? Mas ela é ótima. E a Vanessa tem uma coisa que é a cara do Afrodite, que é sem mimimi. Então, um brinde, por favor, ao nosso sem mimimi, porque a gente odeia mimimi. Vanessa, me conta como é que é essa coisa da mulher mimimi, chega lá, quer fazer um negócio, quer fazer tudo e não pode. Na verdade, assim, a mulher está sempre em busca da aparência perfeita, né? Às vezes são lindas, maravilhosas e ainda tem algum defeitinho. Isso foi recado para mim. Né? Então, assim, a gente precisa ver o que realmente tem embasamento, o que a gente consegue melhorar. Tem algumas queixas que, infelizmente, a gente não consegue melhorar, né? E, realmente, assim, às vezes as pessoas têm que conseguir entender o que a cirurgia plástica é capaz de fazer. Muitas coisas, às vezes, estão associadas também à mudança de estilo de vida, à mudança de pensamentos, né? A uma alimentação mais saudável. Então, assim, a cirurgia plástica, ela vem para ajudar, vem para dar um up muito grande, né? Mas ela não é somente aquilo, né? Ela é um grande estopim, é uma grande iniciativa para você mudar a tua vida e reconstruir tua autoestima. Sim, pessoas que na verdade já estão daqui a pouco naquela busca, que já se cuidam, que já fazem outros tipos de cuidados, aí sim ela é indicada. Sim, e até às vezes também pacientes, né, pessoas que estão começando, né, tem a cirurgia plástica como um ponto inicial, né? Uma pessoa que teve filho, está se sentindo muito mal, barriga, não consigo me ver no espelho, não consigo ter relação com meu marido, né? Às vezes aquela cirurgia vai ser o estopim para a pessoa continuar, né, começar a se cuidar novamente, a ter um melhor relacionamento com o marido, a cuidar melhor do esposo, né? Por quê? A gente acaba se anulando um pouquinho, principalmente pós-maternidade, enfim. Então, assim, pode ser um início, mas ela necessita que tenha também outros cuidados, né, para que seja perfeita essa mudança geral na vida da mulher. E quando tu fala para as mulheres, assim, todo esse contexto, tu vê receptividade, tu vê que elas entendem isso, ou no pós, como é que a gente poderia falar daqui a pouco até num percentual, assim? 90% entende, 10% não. Porque, assim, eu fico pensando quando eu estive no consultório da Vanessa e postei nos meus stories na semana passada, né? E aí eu fiquei muito chocada porque ela me disse que é uma época em que ela não para. E eu falei, mas como assim não para? Porque pra mim, o verão não é a melhor época, porque a gente se expõe ao calor, né? Eu não gosto de sol. Tô bronzeada aqui no Jet Bronze, tá, gente? Mas assim, eu não gosto de me expor ao sol. Então, tá, pra mim não seria uma coisa difícil, mas e pra quem gosta, né? Pra quem tem essa coisa da piscina, do mar e tal, como é que faz? As pessoas entendem essa privação? Na verdade, assim, o período do verão acaba sendo bastante procurado pelo fato das pessoas terem um maior tempo de férias, né? Férias dos filhos, né? Não ter tanto compromisso,
né, com os afazeres do dia a dia. Né? Realmente o calor atrapalha um pouco a recuperação, mas hoje em dia todo mundo tem um ar-condicionado, graças a Deus. Amém, né? é verdade. Eu Amém, sempre falo. salve Jesus, quem Amém. criou o ar-condicionado. Isso Né? aí. Então, assim, eu sempre falo assim, a melhor época de se fazer uma cirurgia é o período em que você consegue se organizar para que aquela cirurgia tenha os cuidados necessários e o pós-operatório adequado. Né? Então, assim, acaba que dezembro e janeiro, o pessoal faz muita cirurgia. Né? A intensidade fica bem grande, apesar do calor. Claro que ela vai exigir um pouco mais de cuidado em questão de hidratação, em questão de recuperação, de pós, incha um pouco mais, então tem que ter um pós-operatório com drenagens e terapias manuais mais efetivas. Né? O uso das malhas, que no calor acaba sendo bem horrível. Nossa né? Senhora. Mas, basicamente, é o período em que as pessoas conseguem ficar mais em casa, ter um apoio, às vezes, do companheiro, dos filhos, né? Para esse pós-operatório ocorrer um pouquinho de uma maneira mais tranquila. Ah, então tem muito mais a ver, na verdade, com esse período de férias ou de recesso que muitos têm. E daí também a galera guarda grana, vem o 13º também, né? Porque tem tudo isso. Mas eu fiquei pensando, quem pode... por exemplo, não tem uma data. A pessoa chega lá pra ti e diz assim, eu quero fazer. Tu indica ou tu tende a dizer assim, olha... É mais confortável fazer no inverno ou no outono? Ou tu normalmente deixa pela pessoa? Eu deixo pelos afazeres da pessoa, né? Cada um sabe como é seu dia a dia. Né? Então, acaba que esse período realmente é um pouco mais complicado para quem gosta de pegar sol, tudo, né? Mas isso aí, o pós-operatório exige que tu fique pelo menos 3, 4 meses sem pegar sol, né? Então, mesmo você fazendo, às vezes, em junho, julho, às vezes pode pegar um pouquinho ainda disso aí, né? Se tiver uma cicatrização um pouco mais retardada, enfim. Né? Então, eu acho melhor, né? Eu, se fosse escolher, eu faria em março, abril, que eu acho que é um período que não está frio, porque muito frio também é ruim. Sim. E não é muito quente, né? Mas, assim, tem que sempre ver como que está o aparato, né? Claro, Para ajudar no pós-operatório. Sim, esse entorno ele é bem importante. Às vezes a gente acha que não, mas assim, ó, eu tenho um problema que, como eu nasci, né? Acho que quando eu saí da barriga da minha mãe, eu falei assim, ó, sai que ninguém precisa me ajudar. E saí, né? Metida, né, independente. Mas é muito importante, e por mais que a gente não sinta dor, e essa foi uma coisa que eu troquei muito com a Vanessa, assim. Por mais que eu não sinta, por mais que eu não faça, tem que cuidar, não pode isso, não pode... Então, tem pequenas coisas que a gente tem que reprogramar o cérebro. A primeira semana é extremamente importante que você confie em quem está contigo. A gente vai ficar hipossuficiente, a gente vai se sentir mal. É normal, alguns pacientes entram, inclusive, em depressão, né? Porque elas não conseguem se deixar ser cuidada pelo parceiro. Isso é muito difícil. Então, né? é bem complicado, pacientes que são muito independentes, né? Então, assim, dão uma surtadinha, assim, nas primeiras semanas, porque realmente precisam desse cuidado, né? De que cuidem dela, né? Então, por isso que é tão importante essa rede familiar para o pós-operatório. Sim, também não são todas as cirurgias, mas é que às vezes, imagino eu que cheguem pessoas, tipo assim, eu quero fazer tudo. Quero fazer peito, quero fazer barriga, quero tirar da barriga e botar na bunda, sei lá, eu tô aqui viajando, mas pensando. Não, mas tem. A gente faz o mum makeover, né? Que é a reconstrução da mamãe, né? Que a gente associa lipoaspiração, abdominoplastia, mama, né? Em pacientes que estão num peso adequado. Então, assim, é possível fazer uma cirurgia completa, um combo que a gente brinca. Um combo, adoro combos, adoro. Né? Então, assim, essas cirurgias te exigem mais ainda. Por quê? Porque te diminui a mobilidade, te diminui a movimentação de mão, então você acaba ficando muito mais dependente dessas pessoas, né? São cirurgias que, assim, explodem a autoestima da mulher, mas realmente no início dá uma depressãozinha porque o pessoal tá... Meu Deus, não consigo nem ir no banheiro direito sozinha. E pra mim foi uma coisa muito mais, assim, do me sentir mal, porque eu tinha, na verdade, feito a correção da diástase, né? Daí, assim, fiz... fiz em dezembro,
tá tudo certo. Mas daí, eu tava bem. Só mostrar fotos de antes, depois, tem no meu Insta, eu já falei pra vocês. Mas daí, né, a Vanessa postando lipo HD, e daí assim, a Vanessa, aí eu falei, eu quero fazer essa merda, eu quero fazer essa merda. Gente, assim, eu vou falar pra vocês. Eu não liguei, né? Até não te liguei. Tu que me ligou. A Vanessa é uma médica muito atenciosa. Ela tem toda uma rede também que trabalha com ela, que dá um apoio, né, pro paciente. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos médicos, principalmente nessa época, assim, faz a cirurgia, ó, tô indo, sumi, enfim, né? Não é o caso dela. Mas quando eu fiz em abril. E eu não imaginava. Daí até eu encontrar a Vanessa, porque ela é a minha figura de confiança. E eu tô falando de uma relação de confiança com o médico. Porque é algo muito invasivo, né? Eu não vou esquecer que na primeira consulta que ela foi tirar os pontos, ela me explicou que eu tinha que usar ainda mais uma faixa, porque como eu sou muito comprida aqui, muito longilínea, e ela ainda brincou, ai que raiva, né? Que ela é longilínea. Assim, porque para não dobrar a malha. Então, são pequenos cuidados que eu acho que fazem a diferença. E eu tava me sentindo tão mal, tão mal, tão mal. E o pessoal assim, gente, mas eu fiz um negócio para ficar bem. E aí, a minha pergunta é assim, as mulheres também não fazem nessa época achando que, tipo, vou fazer uma lipo e vou sair maravilhosa para botar o biquíni pra piscina? Sim, tem muita gente que acha assim, ó, vou fazer novembro para dezembro já tá bombando na praia, né? Ai, Infelizmente não é assim, a gente tem todo um período de recuperação, né? Os primeiros 15 dias geralmente é bem ruim, né? Tem dor, muito inchaço, né? E você vai inchando até 6 meses, né? Então, assim, dependendo ainda se tiver quente, incha um pouco mais. Então, assim, o projeto verão deve ser iniciado em abril, junho, julho, ali, né? Excelente. Porque é para ter tempo para colocar o biquíni em dezembro, né? Então, Sim. aquela ideia de você faz a cirurgia e sai pronta, não existe, né? Realmente, assim, as pessoas às vezes esquecem que entre o fazer a cirurgia e o ficar bem existe todo um período de pós-operatório. E nisso eu acho que realmente a assistência é muito importante, né? Eu sou bem exigente, eu tô sempre junto, né? Porque são os pequenos detalhes, às vezes alguma coisinha que tu pega, tu pode evitar que vá piorar na frente, né? Então, tem as meninas também que trabalham comigo, que fazem toda essa rede de apoio. E realmente, assim, acho que o olho no médico, estar ali, estar cuidando, estar junto, disponibilizar o WhatsApp, né? Não, é só se tiver problema. Não, realmente, às vezes o problema é eu tô deprimida, eu quero falar, eu preciso falar, eu quero xingar alguém. Isso. Né? Uma disse assim, eu te odeio. Eu disse, eu sei, eu te disse que você me odiaria os primeiros 5 dias. Né? Porque realmente ela está frágil, né? Então a gente precisa ter esse afavo, né? De acolher aquela pessoa, né? Na equipe também o pessoal tá ali junto, dizer que aquilo ali vai passar e passa, né? Passa. Então é importante isso aí, é importante às vezes orientar os maridos, os companheiros, quem está cuidando também, porque aquilo ali tudo é novo para eles, né? Então eles não têm obrigação de saber. Então, a gente tem que ir lá e falar e perguntar se está com alguma dúvida. O marido, às vezes, eles brincam assim, doutora, a senhora, eu queria que não ficasse no hospital. Eu disse, assim, dorme, descansa bem, amanhã tu pega ela. Vai ser melhor para todo mundo, né? Sim. Então, assim, são pequenos cuidados que, às vezes, fazem uma diferença, né, importante no pós-operatório. Fazem, porque eu vou dizer assim, eu tinha uma expectativa, claro, mas óbvio, daí é minha, né? Só que eu falei pra Vanessa, assim, e como a Vanessa me conhece, ela me olhou e ela viu nos meus olhos, assim, ela não tá bem. Porque eu sou bem resistente, né, Vanessa? Eu sou bem resistente, não sou de mimimi, enfim. Mas eu fiquei, na verdade... Aí o que aconteceu? A Vanessa precisou me explicar o que era uma lipo HD. E eu acho que isso é legal da gente trazer, porque assim, como virou meio moda, né? Todo mundo agora quer fazer lipo HD. Daí não importa se tu tens os requisitos para... Todo mundo pode fazer lipo HD. Kelly, tu precisava? Não, mas eu quis, ponto, né?
é isso. Os boletos continuarão chegando. Se vocês quiserem dividir até, posso falar para vocês os meus motivos. É tipo isso. Mas a Vanessa, ela falou, vai ficar top, vai ficar legal, enfim, beleza, vamos fazer. Quando ela me viu, ela falou, ela não tá legal mesmo, porque ela me conhece e ela tem esse olhar, que eu acho que pra mim é o olhar diferencial. Porque tu viste que eu tava assim, Vanessa, se eu não ranço por qualquer coisa, tu sabe disso, Sim. eu não reclamo. Pelo contrário, se eu pudesse, eu tava toda semana lá inventando alguma coisa pra fazer. Mas é porque é uma sensação de eu me sentir muito fraca e, imagina, eu sou uma pessoa ligada no 220, né? Aí eu faço tudo assim, tipo, daqui a pouco assim, ó, eu estendia uma camisetinha, eu tava podre, parecia que eu tinha tomado uma surra, eu tinha que voltar pra cama. Eu pensava, gente, mas não pode ser normal. Até que a Vanessa me explicou os requisitos e o que acontece. E por que não pode ser feito. E aí parece preconceito, mas não é. Por que não pode ser feito em qualquer tipo de corpo, com qualquer percentual de gordura, enfim. Que eu acho importante a gente explicar aqui. Então, assim, a lipo HD, a lipo LED, né, de alta definição, a gente precisa de alguns requisitos, né? Inicialmente, você tem que estar dentro do peso, fazer treinos físicos com frequência, porque a gente vai desenhar, a gente vai mostrar o músculo que já existe. Em pessoas que não têm a musculatura definida, não vai mostrar. Era aquele pessoal que há 5 anos atrás iam no consultório médico e diziam assim, eu quero fazer lipo. Tá louco? Né? Então, assim, é bem isso que tu já deve ter escutado. Né? Então, assim, é para definir a musculatura. Né? Como a gente acaba fazendo, assim, sendo um escultor, né, muito próximo à musculatura, enfim, tem um sangramento um pouco maior, né? E a pessoa acaba se sentindo mais desconfortável e também acaba tendo um pouco mais de dor, né? Por quê? Porque é muito milimétrico, é aquele raspadinho em todo, assim, desenhando, esculpindo todos os grupos musculares, né? Então, assim, o gordinho, ele não consegue, ele consegue melhorar as formas. Por quê? Porque ele não tem um grupamento definido e também existe um percentual que é possível de se tirar de gordura com segurança, né? Porque a segurança acima de tudo, né? A gente vai fazer um procedimento estético, eletivo, a gente precisa de segurança, né? Não pode arriscar tudo que a gente tem por causa disso, né? Claro. Então, assim, existe esses detalhes de indicações, né? Existem também algumas outros grupamentos para quem não tem tanta musculatura, mesmo treinando, não consegue definir, que é a injeção de gordura intramuscular, que é a técnica Graft, que é uma coisa bem diferenciada, muito, muito atual, muito top. Né? Mas você tem que ser uma pessoa que esteja dentro do teu peso, né? E que faça treinamentos de repetição. Né? Então, sim, que tu mantenha. Exatamente, porque senão lipoaspiração, assim, infelizmente é assim. Se tu não mantém como mantém o dieta, tudo, se vai. Né? Sim, e daí não importa se é HD, se é LED, se é... Não, é qualquer lipo. Exatamente, todas elas, né? Existe até uma mais antiga que a gente desenhava na gordura, que se você engorda, você parece aqueles homenzinhos de fantasia de bonequinho. Né? Por quê? Porque você deixou um percentual de gordura maior em alguns lugares, né? Entendi. Que não é a técnica mais adequada, né? Mas existe muita gente que faz essas. Aí tu oscilou alguma coisa de peso, aquilo ali fica aumentando o teu... eu brinco assim dos gominhos, o teu sabe? gominho. Do Homem de Ferro, das fantasias de criança. É bem parecido com aquilo. Gente, que coisa louca isso, né? Porque, assim, quando eu fiz os vídeos, enfim, pra falar do meu diário de cirurgia, as pessoas brincavam comigo. Nossa, cada boa noite teu é um tapa na cara pra dizer que aquilo dali é pra pessoas magras. Quando eu falo magras, eu quero dizer, assim, que tem todos esses requisitos que a Vanessa traz. Porque se... Eu já vi muita gente dizer assim, eu fiz lipo e não adiantou nada. Tá, mas aí, claro, né, a vontade que eu tenho, porque eu tenho um probleminha que é fechar a boca, né? Mas aí isso aí é tratamento psicológico, é outra coisa. Mas a vontade que eu tenho é perguntar assim, não adiantou nada porque assim, uma coisa é o que tu fazes, outra coisa é daqui a pouco assim, tu conhece o meu comportamento,
Um exemplo, a Kelly come isso, come aquilo outro, nem vou fazer uma lipo LED nela, uma HD, enfim, porque ela vai engordar tudo de novo. Exatamente. Tem muitas pessoas, às vezes, que você contraindica ou faz uma lipoaspiração só para melhorar a definição, né? Que isso aí continua, né? Mas não dá para sair, comer, né? Fazer uma lipo e sair comer X todos os dias, né? Então, assim, realmente essa parte, por isso que eu falo, a parte de nutrição, exercício, mudança de cabeça, né? Por mais que você vá fazer uma cirurgia, você precisa que aquilo ali se mantenha, né? Então, isso aí faz condicionar a novos hábitos, né? Ele pode ser um start para o começo, né? Já tive pacientes gordinhas, né? Que eu fiz, e depois que fez a cirurgia, perderam mais 10, 15 quilos. Né? Claro, Porque levou, ali né? elas ficaram tão felizes, tão satisfeitas e tão assim, agora vai, né? Então, né? Agora eu vou por tudo, né? E realmente, né? Essas pacientes que são as que mais se beneficiam, porque usam a cirurgia plástica como um gatilho para continuar. Mesma coisa que a cirurgia bariátrica. Se você não mudar o teu comportamento, se não mudar a tua cabeça, né? Porque eu faço muito cirurgia pós-bariátrica, o reganho é muito grande, né? Então, assim, você passa por um risco de vida, né? Porque a cirurgia bariátrica é um risco de vida, para, às vezes, não ter... Né, ter um ganho por 2 anos, né, e daqui a pouco tá tudo igual. Não, né? E às vezes eu falo assim, gente, não esqueçam que a gente não opera o cérebro, né? Exatamente. Então, assim, a mudança de comportamento é muito importante, né, virando na cirurgia plástica. Quando eu falo de cirurgia plástica, eu até comentei com a Vanessa na semana passada, que me perguntaram esses dias no aniversário de criança, que se eu tinha feito, como é que é o nome da cirurgia essa de rosto, que tu puxa tudo e bota atrás da orelha? A ritidoplastia. Essa daí. Aí eu pensei, puta merda, tô o Michael Jackson, né? Pra pessoa me perguntar isso. Mas, na verdade, o que acontece? Existem pessoas que nunca tiveram esse cuidado e aí, de uma hora para outra, elas querem, mas daí elas querem qualidade de pele, colágeno, elasticidade e puta que pariu, sei lá eu. E daí, assim, ó, não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer um passo a passo, né? E aí, assim, eu chego a hora que for... E não interessa, meu skincare, ele é... Essa maquiagem que eu uso aqui, eu sempre falo. Uso para o programa porque é base. Mas dia a dia, vocês me verão sempre com protetor com cor. Porque é pra pele... A pele precisa respirar os poros, tu precisa, sabe, cuidar da pele. Esse cuidado as pessoas não têm. Com certeza. Às vezes as pessoas querem ganhar tudo numa cirurgia plástica, né? Exato. E para isso, né? Até eu brinco que eu fui uma das inovadoras que não fazia só a cirurgia e comecei a ir para cosmetologia, né? De preenchimentos. Por quê? Você vê que você faz a cirurgia de face, mas tu não tem todo aquele ganho, né? Da maçãzinha, não sei o quê. Por mais que tu tire a flacidez, tem a perda de conteúdo, né? Tem as rugas, tem tudo isso. Então, assim, a gente não pode esquecer que é um todo, né? Você melhora o excesso de flacidez, mas você tem que pôr bioestimulador na pele de tempo em tempo, porque é a nossa poupança de colágeno, né? Então, isso é muito importante depois dos 30 anos. Né? Então, assim, 30 anos o negócio começa a cair. Lomba abaixo. Né? Então, a gente tem que cuidar para não marcar a pele com cremes, com hidratação, com tomar água, com uma toxina botulínica. Né? A gente tem que fazer uma reparação em questão de ácido hialurônico, porque a gente vai degradando ao longo dos anos, né, também. E, às vezes, assim, algumas pessoas, mesmo jovens, têm essa degradação mais importante. Né? Então, assim... é que nem um carro, é uma manutenção. Tu tem que fazer uma manutenção anual para que você se mantenha bem. Hoje em dia, a mulher de 40, 50, 60 anos está muito bem, se bem cuidada. Eu digo assim, minha avó com 40 anos já era acabada, esperando morrer. Claro, Então, assim, hoje em dia você vê pacientes de 60 anos dando um show, às vezes, em gurias de 30 anos que não se cuidam. Exatamente. Né? Então, assim, é todo um processo, né? A beleza não é de uma hora para outra. As pessoas nascem bonitos, mas elas têm que se preservar bonitas. Sim, eu acho que o preservar é que tá o problema, porque é um hábito que nem todo mundo gosta. Para mim, é um momento comigo. No meu skincare, de limpar a pele, de passar um creme para dormir com aquele cheirinho, para saber que eu tô ok. Para muitas pessoas isso é um saco.
né? As pessoas não gostam. E, assim, eu tenho na minha família pessoas que são, assim, totalmente o oposto, né? É que eu sou over. Eu gosto, assim, de fazer tudo dentro digamos assim, do passo certo nesse sentido. Porque eu, desde muito cedo, tive acesso a esse tipo de informação. E a história do filtro solar, né? De que tem que se cuidar, que não fica se expondo. Porque eu acho, assim, isso uma coisa que, embora se fale muito, passa batido. As pessoas não Passa. prestam Não, elas atenção. não prestam atenção e, infelizmente, né, a gente tem uma incidência muito grande de câncer de pele aqui, justamente porque não se usa filtro, não se sabe que luzes também são necessárias. Então, assim, Isso. realmente, um cuidado diário com a pele te mantém mais jovem e te mantém mais saudável por muito mais tempo. Sim, Né? eu falo pra todo mundo da história do... Como é que é o nome aqui no meio? Da glabela? É, que eu faço Botox há muitos anos, antes mesmo de conhecer a Vanessa. Porque a minha família, ela é muito expressiva. Assim como fala com as mãos, fala com o rosto também, né? Muito... E aí, com 26, eu comecei a fazer aqui, porque eu comecei a ver que ia, sabe, marcar. Às vezes eu fazia assim, eu dizia, ih, tá. E aí eu comecei a fazer antes de sequer aparecer uma linha. Isso. E aí as pessoas dizem, mas... Claro que agora acham que eu fiz a tal da cirurgia porque eu tô lisa. Não, amor, é que assim, ó, eu vou cuidando. E eu tenho certeza que a Vanessa deve pensar assim quando eu tô na agenda dela. É assim, o que ela quer inventar agora? Ó, viu? Qual vai ser a novidade de hoje? Viu? É porque, o que acontece? Eu gosto de preservar. Eu acho que a gente tem que não só preservar, mas prevenir. Porque se fala muito de muito procedimento, de muita coisa, muito tudo, muito... Mas quando se trata de rosto, quanto mais a gente puder postergar, melhor, né? Porque eu brincava que a Hebe, aliás, saudosíssima, cheia de brilhantes, maravilhosa, né? Mas, assim, a Hebe, ela fez tantas cirurgias que teve uma época que eu brincava, assim, que ela sorria, ela levantava um braço, porque não tinha mais de onde tirar, entendeu? De arrumar. E não é o que eu quero. Eu realmente me preparo para não ter que fazer uma intervenção dessas no meu rosto, porque eu não quero perder a minha expressão. Na verdade, como funciona? Se você conseguir manter, né, os teus traços, manter a saúde da tua pele, né, o colágeno, tudo isso vai postergando a cirurgia plástica. Até porque a cirurgia plástica, ela não é milagrosa. Né? Ela vai arrumar algumas imperfeições, não todas. Né? Então, assim, eu tô com o códigozinho aqui, né, a glabela marcada, fiz o botox e não desapareceu. Mas não é só isso. Você vai ter que fazer hidratação, a tua musculatura vai ter que esquecer aquele movimento, a gente vai ter que tratar. É que nem um lençol dobrado. O lençol dobrado não é numa esticadinha que ele fica justinho, né? Então, assim, existem vários tratamentos. Às vezes as pessoas vão lá e assim, eu quero melhorar tudo. Mas não melhorou tudo. Às vezes não é. Ele precisa fazer um planejamento, uma progressão de tratamentos, né? E principalmente o melhor é o preventivo, porque antes de criar é mais fácil de você manter a tua beleza. Né? Então, isso é muito importante, pelo fato de tu vai mantendo as tuas características e vai aperfeiçoando. Fiquei com olheira porque estou mais caidinha. O meu ângulo de mandíbula está um pouquinho mais assim. As minhas linhas de expressão. Né? Então, a gente consegue envelhecer de uma forma boa, de uma forma... eu digo com dignidade, né? Porque tu não precisa acabar, né? Agora você chega uma vozinha, às vezes, com 70 anos, que nunca fez nada, nunca passou um creme e quer milagre. Daí não dá, difícil, né? Então, assim, a gente pode ir melhorando aos poucos, né? Mas, assim, quanto mais cedo se começar esses tratamentos, né? Claro, não digo assim em exageros, né? Sabe que eu não sou exagerada. Eu ia dizer, essa é uma característica dela. Eu sou super assim, às vezes eu digo assim, deu, não dá. Né? Super ouço isso. E daí, mas é importante você fazer esses pequenos ajustes das tuas coisas, né? Que daí acaba que você nunca acaba tendo essa sensação de precisar esticar com tudo, né? Sim, isso, que eu vi, aquela eu achei, a única vez que eu vi uma pessoa com esse pós, eu fiquei chocada, porque a pessoa fica toda repuxada, ela não consegue falar.
É que também existe agora as técnicas mais modernas, a gente não deixa tão assim, não é? Mas isso faz 2 anos atrás que eu tô falando. Então a pessoa usou uma técnica mais antiga, geralmente talvez. a gente acaba assim, o que que a gente trata? A gente trata um tanto da flacidez, né? Porque tem gente que Tá. não vai ter bioestimulador, não tem, né? Esses dias eu tirei 4 centímetros de pele de cada lado. Não tem como, né? Mas vai ter que fazer toda Gente, essa 4 centímetros, tô reposição de chocada. gordura, vai ter reposição de ácido hialurônico e reposição das estruturas, sem modificar. A gente já não faz mais a ritidoplastia, que é aquela que, eu brinco assim, aquela, Isso. né? Oi. Né? Isso, tá Então, sempre assim, sorrindo. Tá sempre assim, exato. ó. Então, assim, a gente não faz mais isso aí, né? É uma coisa que já tá, não faz mais aquele corte, isso é proscrito, né? É uma coisa muito antiga. Não, é uma coisa que Mas, ela fez e colocou, puxou pra trás da orelha. mas quando Bah, tem muita flacidez, principalmente pescoço, pode ser. sim. Acho que sim, acho que no caso dela tinha. Tinha uma questão assim de pescoço, aquele pescocinho que vai ficando assim, molinho e de vovozinha, isso. né? Daí tu precisa tratar É. pro pescoço. Toda vez que eu me vejo aqui, quando o Rafa pega a câmera de lado, eu tenho vontade assim de ligar pra Vanessa e dizer, Vanessa, eu eu tenho papada, mas eu puta, mas pensa eu puta. E aí, mas como ela vai me mandar pra loja, eu já penso assim, por causa da nossa intimidade, porque ela é uma médica muito competente, muito, muito adequada. É porque, o que que acontece? É a eterna insatisfação, né? Porque a pessoa que já se cuida, ai, daí ela quer o ângulo, ela quer. Tudo bem, a gente pode fazer, que eu acho que são coisas legais para justamente manter a estrutura, evitar que isso. O preenchimento, por exemplo, de ângulo que a gente faz, ele é um bioestimulador? Na verdade, assim, o preenchimento do ângulo é que com o passar dos anos, né, a gente vai tendo uma redução da estrutura óssea, né? Por isso a gente afunda essa região, a gente perde mandíbula, a gente acaba tendo um pouco mais de projeção de mento, nariz e orelha. É, maravilhoso, Maravilhoso. né? Ficamos lindo, assim, tipo topodídio. Então, assim, é importante a gente fazer essa reposição. Pode ser feito tanto com bioestimuladores, Tá. né, em casos mais suaves, quanto com ácido hialurônico, quando a gente quer fazer uma definição mais certeira, né? O bioestimulador ele vai dar uma projeção, né? Tem que fazer o bioestimulador certo. Vai dar uma projeção e vai ajudar principalmente com flacidez, né? Então, cada caso é um caso, né? Eles se comunicam muito bem, né? Eu brinco assim, eu quero fazer toxina, mas eu quero fazer o ácido hialurônico, mas não quero fazer bioestimulador. Na verdade, eles são todos complementares, né? Todos eles um precisam do outro. Eles Eu ia te perguntar. Não quer dizer que que um anula o outro. Não, bem pelo contrário, eles se potencializam em questões de resultados, né? Então, assim, às vezes você vai fazer um bioestimulador, né? Que eu tenho que fazer, tô propondo os meus 20 dias, né? Quinta-feira. Mas é assim, né? Casa de ferreiro, né? Exato. Então, assim, faz o bioestimulador, o próprio bioestimulador já reestrutura parte. Então, assim, quando eu for fazer o preenchimento, a segunda etapa, né, já vai estar mais ok, né? Então, às vezes, ao invés de usar mais ácido hialurônico, com o melhorar da pele, eu já tive aquela retração e não preciso por tanto volume. Então, a minha característica facial, né? Eu tenho um rosto mais magro, ele vai continuar igual, né? Então, assim, Sim, não é perde, colocar e colocar. Nossa, É colocar colocar muito direito e colocar o que precisa. E aí, quando eu te falo isso, eu fico pensando assim, tá, a pessoa vai lá, ela cuida, ela previne, né, faz tudo isso, mas tu consegue perceber quando a pessoa tá, tipo assim, nada tá bom ou nunca tá bom, se é alguma questão que ela não tá resolvendo na vida, que daqui a pouco tu percebe assim, ó, tá tudo certo nela e ela ainda assim tá achando problema. Eu não posso servir de exemplo, a louca. Não, pode ser assim, existe muito dismorfismo, né? Então, às vezes, assim... Gostei dessa palavra, dismorfismo. Existe tanto na questão corporal quanto facial. Tá, essa aí já serviu né? pra mim. Então, como é que funciona? Às vezes, a pessoa não se enxerga como ela tá. Né? E muitas vezes, quando a gente está com alterações, principalmente psíquicas, mais tristes, a gente precisa achar
algo para pôr culpa, né? Às vezes, assim, não é voluntário, né? É uma coisa, assim, meio, né, involuntário, né? Claro. Assim, mas tá ruim, tá não sei o quê, não tá legal, não tá igual, né? Realmente, assim, muitas vezes, assim, não vai ficar milimetricamente Até tudo porque não igual. somos, Nós né? não somos simétricos, né? Uhum. Mas, assim, às vezes, briguei com o marido, tô me separando. Até a toxina botulínica, ela diminui a quantidade de ação se você estiver mais triste. Olha! Realmente. Porque daí Porque você ativa mais ela. Então, acaba gastando tu mais. gasta mais, sim, ela não dura o tempo que ela poderia durar. Exatamente. Então, Olha. assim, o procedimento estético, apesar de melhorar muitas coisas, às vezes ele fica como culpado né, Sim, da o sua... coitado toma tudo nele porque a Exato. pessoa não vê Né? outras Então, briguei coisas. com o marido, eu tenho que ficar mais bonita porque meu marido tá me traindo, briguei com meu filho, tô triste, né? E quero fazer tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter um certo, né? Eu acho que o papel do médico também, às vezes, deu, né? Porque Sim. para não ter excessos, né? Não ter exagero, não ter arrependimentos posteriores. Sim, Né? porque Então, tirar é mais difícil, né? exatamente. Acho que lá, depois de X dias, enfim, né? Eu que já tô acostumada a fazer o Botox, enfim, outros procedimentos, eu sei que tem um tempo, vamos fazer primeiro assim, a gente espera 15 dias pra ver como é que acomoda, porque senão daqui a pouco, quando tu vê, nem tu tá te conhecendo e não tá gostando, e não tá Exato. percebendo E e às tá vezes indo. você não tá conseguindo ver como é que tá. Às vezes tu tá linda, maravilhosa e não tá legal. Não tá. Ai, olha aqui, ó. Olha só, sabe? Então, assim, existem muitas coisas, né? O paciente da cirurgia plástica, eu digo, é um paciente que você tem que ver com uma visão global. Né? Às vezes, ele tá um pouco mais triste, ele tá isso, né? Então, às vezes, a gente tem que dar aquela jogadinha da psiquiatria, um aconchego naquilo ali, daqui a pouco passa. Né? Sim, porque é um momento. É um momento. É que nem eu falo com a história de cabelo. Eu boto muito no cabelo. Isso, assim. Não tá ruivo o suficiente. Quando eu tô meio assim, que eu vejo que eu não tô... é porque é o cabelo. Aí a pobre da cabeleireira que se vire, né? Porque eu digo assim, não tá ruivo o suficiente, não tá isso, não tá com a mecha tal. Aí ela já sabe, não, ela não tá legal. E realmente eu percebi ao longo dos anos que no meu caso, era no cabelo que eu botava. Porque, claro, assim, né, gente, acho que é importante a gente sempre lembrar, como a Vanessa trouxe, cada indivíduo é um indivíduo. Assim como se for uma mulher ou se for um homem, a avaliação é diferente, né? Com certeza. As características são totalmente completas. Mas e de percentual, quanto tem de homem como paciente? Tanto, eu digo, em skincare, assim, Na parte de cosmetria. Isso. Os homens, a grande maioria dos homens acabam sendo os esposos das mulheres, porque as mulheres começam a se sentir bem e eles entram na mesma na mesma vibe, tipo assim, tu tá legal, e elas estimulam, né? Então, assim, os dois entram mais nessa que eu acho muito legal, porque eu acho que isso aí integra muito mais o casal. Eu brinco assim, alguns maridos dizem, né, depois você vai me deixar. Eu disse, não, os meus não ficam, elas juntam, porque os dois começam a gostar mais e a se sentir melhor, né? Estimular o outro, né? Exatamente. Né? Ainda é uma baixa, a quantidade de homens ainda é baixa, né? Mas, assim, eles têm um pouquinho mais de receio, eles têm, né? Até tem alguns, assim, que eu atendo em dias diferentes, porque eles não querem serviço, eles têm medo do roxinho, eles têm, né? Porque existe ainda um machismo muito grande, né? Muito grande. E eu acho que é totalmente uma besteira, porque, enfim, os homens Concordo. têm que se cuidar, né? Porque chega uma idade, às vezes, eles parecem que são vô daquela Eu ia dizer, mulher. a gente não tem que ficar como um homem carqueirado e a gente tem que se arrumar. Parece que é isso, assim, né? Às vezes, e eles ficam chateados quando perguntam se seu pai tá ruim, né? Então, assim... Adorei. Não, mas, né? Acho que os dois têm que se cuidar, tanto por saúde quanto pro bem-estar do casal. Sim, e na cirurgia plástica tu também percebe essa... Tem essa interação. Vão na vários, onda. vários. Tem vários, assim, que foram por causa da esposa e o marido... Olha, interessante. E como é que funciona, assim? Homem também faz? Né? Tipo assim, homem faz? Faz. Porque eu fiquei com uma coisa, assim, que a gente tem uma crença, né, dos nossos avós e dos nossos pais,
que os homens não faziam esse tipo de coisa, né? E aí, então, hoje, quando tu fala isso, fica... E outra, né? A mulher não podia deixar o homem bonito... Porque senão... Isso, senão já estava oferecendo no mercado, né? Era tipo isso, a mulher, Deus o livre, era lá, outras coisas mais. Mas hoje, quando eu percebo assim, ó, é importante tu querer que o outro se sinta bem, né? Sim. Eu, Kelly, tenho esse pensamento. Se ele estiver bem, se sentindo bem, bonito, gostoso, seja lá o que for, e ainda quiser ficar comigo, melhor. Mas se isso faz com que, ou fizer com que ele reflita algo diferente, também que bom. Claro que todo luto é uma bosta, né? Vamos combinar, terminar qualquer coisa na vida é ruim, mas eu acho que a gente não tem o direito que se achava ter antigamente de não, a tua vaidade eu tenho que anular porque... eu acho que assim, tem que lutar muito assim, em bem-estar, né? Então, assim, não tô me sentindo bem com isso, né? Os homens, tá atlético, tal, mas tem uma pochete aqui que não tá legal. Ou calvície, né? Uma coisa que assombra os homens, assombra. Um horror, né? Cara, não tem por que não procurar, né? Tentar melhorar aquilo. E não tem por que não apoiar, né? E acho que a recíproca sempre tem que ser a verdadeira, né? Então, assim, o casal que está legal entre si tende a ser muito mais feliz, tende a durar muito mais, né? Então, não dá para tolir aquela... tu vai ficar muito bonita. Poxa, bom, né? eu tô ficando bonita para mim, né? A gente fica bonito pra gente e pra mostrar Exatamente. para outras mulheres também, né? É óbvio, é isso aí, com certeza. Não é para ficar se mostrando para os homens, né? Claro. A gente quer se sentir bem, né? E o homem também tem esse direito, né? Então, também. assim, é uma coisa que eu acho que eu acho muito legal quando tem essa interação, assim, o marido apoia, não, ela precisa se sentir bem depois dos filhos, ela nunca mais foi a mesma, sabe? E assim, várias histórias assim muito lindas, assim, que legal, né? que pessoas que estavam quase se separando e até Ai, que legal, porque isso é um olhar que o outro acaba tendo, né? Porque não adianta só... cuidado. Porque é uma coisa unilateral, assim. E a cirurgia plástica do homem, vamos supor, uma lipo de barriga, pro homem, o tecido é diferente? Sim, eles são mais compactozinhos, eles são mais sangrativos, né? Eles são mais durinhos, né? Sim, eu imagino que a tua força, assim, o bíceps da Vanessa, ele é assim, ó, ele já foi feito com HD só de tanta cirurgia que ela faz. A constituição masculina e feminina é diferente, né? Tanto que as mulheres acabam amolecendo mais rápido, né? E os homens continuam mais firminhos e independentes. Mas é verdade, isso aí é genética, não tem como mudar. É constituição fisiológica masculina e feminina, né? Mas, enfim, eles têm um pouco mais de dor, porque a gordura realmente é mais firme, né? Mais firme, né? Eu vejo que, assim, ó, o exemplo que eu tô dando aqui é o exemplo que eu trouxe pra Vanessa, que, na verdade, assim, o que a gente tem? A gente tem um cara que corre, né? 3 vezes na semana, no mínimo 15 quilômetros, a gente tá falando de 45 quilômetros na semana, faz 2 vezes na semana musculação e assim, pernas magras, braços magros, né? Peito magro, a caixa é grande, ok? É uma constituição corporal, mas a barriga, né? A parte visceral que a gente fala, não sai. E daí a minha pergunta pra Vanessa foi assim, tá, Vanessa, mas assim, ó, pensa bem. Pensa bem, porque o que acontece? O cara já é um cara atlético, né? Sim. Então, se não tá saindo, mas o cara tem bons hábitos, ele é um bom candidato. Exatamente. É um bom candidato para essa lipo, às vezes até de escultura, né? Mas o homem tem muita gordura localizada, né? Eu brinco, ele tem a pochete, o magrinho, e essa, tem como é que chama essa daqui de trás? O flanco. Gente, o flanco pro homem, eu acho que é o que deixa mais deprimido. Mais eles deprimido, são todo né? magrinho e tem as pochetinhas. Eu chamo de periquito, sabe? Que fica fica 2 canicinhos, os caras magros e o Rafa, tu não é candidato, tá? É assim, ó, ele é uma pancinha e 2 canicinhos, daí tu olha e diz assim, tá, mas daí, sabe?
Eu acho, é que eu sou exigente com essa coisa da beleza, porque eu acho que todo mundo tem que se amar, seja homem, mulher, todo mundo tem que se gostar, todo mundo tem que estar de bem consigo, né? Por isso que eu falo tanto, e muitas pessoas inclusive quando eu falei com a agência, que é a Vanessa Viria, uma das pessoas da agência disse, eu já consultei com ela, ela é maravilhosa, porque além de pop, né, ela é uma pessoa muito gente da gente, que é uma coisa que a gente sente dificuldade com os médicos, sabe? Tu deve ouvir isso, porque com certeza na cirurgia plástica as pessoas não fazem uma consulta só, Sim. né? Diferente de mim, que fui na Vanessa, e ponto, fiz lá e tá tudo certo, e é com a Vanessa. Mas as pessoas têm, ainda mais se for uma primeira, alguma coisa assim, né? A pessoa quer. É difícil, não é todo mundo que. Eu sempre brinco assim, que a cirurgia plástica, qualquer coisa que você vai fazer, o santo tem que bater, né? Porque você está entregando a tua vida ali. Então, assim, você tem que se sentir confiante, você tem que se sentir segura, você tem que gostar da pessoa, né? Eu falei para minha mãe esses dias, porque não sei, aquele ali é o melhor, qual que tu gostou? Né? Porque você gostar da pessoa já é uma grande, ter aquela empatia já é uma grande porta para dar certo. Com né? certeza, é verdade. Então, assim, realmente, a gente ouve, assim, às vezes, alguns colegas que, ele não me... quem vê o pós-operatório todo é a enfermeira, é isso aqui, né? Enfim, existem vários e vários, né, profissionais, e, enfim, cada um tem a sua sistematização. Eu gosto de ter esse contato, né? Eu estou ali, enfim, de paciente, eu brinco assim, desde a residência, desde que eu era pequenininha, desde o SUS até o particular, para mim não tem muita diferença, né? Por quê? Porque a pessoa está confiando em mim, né? Então, assim, deu empatia, gostou realmente, né? Sentiu. E se não se der, enfim, também existem outras características. Né? As pessoas têm suas características, né? Todos os cirurgiões, colegas que às vezes, porque vai roubar, mas não. Existem pacientes para todos os tipos de médicos. Né? Então, assim, você tem que achar o seu tipo de paciente e os pacientes têm que te achar. Né? Principalmente os pacientes têm que achar. Né? Eu sou desse jeito, né? E realmente... E tu vai atrair esse tipo de paciente. É um paciente que é mais preocupado, eu gosto de fazer tudo, eu sou muito metódica, eu sou exigente, eu sou chata. Tudo isso né? mesmo. Então, assim, por quê? Porque eu quero que dê certo tudo de primeira. Claro. Né? Tudo tem que ser perfeito. Né? Então, assim, eu não gosto do ser acontecer, né? Então, assim, não pode acontecer porque já fizemos tudo que for. Sim, combinamos antecipadamente. Já organizamos tudo. Enfim, às vezes as pessoas não têm escuta, né? Mas, Sim. enfim. Então, assim, eu acho que existem pacientes para todos os médicos, né? E, assim, claro, tu tem que procurar. E, às vezes, você vai a 10 consultas e vai gostar só do último. Exato. Né? Então, assim, mas eu tenho vários pacientes que, gostei de você de primeira, assim, nem quero, porque é o que eu quero. Né? E porque existe essa coisa da confiança, ela é muito assim, tem muita gente que fala, como eu tenho medo, não, eu tenho medo de fazer lipo, eu tenho medo de não sei o quê. Eu já não nasci cagalhona, não nasci. Mas eu acho que sim, a gente precisa olhar no olho da pessoa e saber que ela tá te dizendo assim, é isso, aquilo outro. Ou se for uma pessoa que bate mesmo com o teu santo, ela fala meia dúzia de coisas, tu só diz assim, tá bom, eu tô contigo, eu entendi e tá tudo certo, né? Claro, eu acho que já teve alguma intercorrência, assim, ao longo da tua carreira, que tu tenha dito assim, não digo por ti, né? Porque eu vejo muitas amigas fazendo loucuras, tá? Loucuras mesmo. Então, eu fico apavorada, porque daí, claro, não tem assistência do médico, enfim, mas daí, perfil de cada um. Mas já teve alguma intercorrência que não tenha sido por falta de esclarecimento, ou porque a pessoa se passou, porque a pessoa fez alguma coisa, não percebeu daqui a pouco um curativo que não estava legal na mama? Tô viajando aqui, mas... Sim,
Na verdade, assim, ó, a gente tem que cuidar e o paciente tem que se cuidar também. Eu sempre digo que o sucesso é 50-50, né? Exatamente. Então, assim, já tive paciente que com uma semana de cirurgia de mama estava lavando janela, né? Maravilhoso! Então, assim, existe. A gente mesmo falando, deixando por escrito que não pode movimentar os braços. Existe, né? Então, assim, mesmo você perdendo muito tempo explicando, escrevendo, deixando as orientações, tudo pode acontecer, né? Então, assim, o que nem eu digo, sempre é importante você estar em contato, porque daí tu tá vendo e tu tá atrás, né? Eu falei com a familiar, né, delas, olha, não dá, Sim, né? Nem que prenda na cama, Isso, mordaça e deu, é isso né? aí, Enfim, então, assim, existem algumas coisas, porque toda recuperação é 50/50. Pode acontecer intercorrências? Pode, né? Tudo na vida pode ter problemas, né? Às vezes as pessoas acham, não vai ter nada. Não, é possível de ter problemas em cirurgia plástica, necrose, deiscências, tudo. O que é importante? O médico está junto, né? Tratando, né, e apoiando e explicando tudo que está com dificuldade de entender. Sim, para trazer para a consciência, né? Exatamente. E que o paciente faça o que o médico, né, solicita. Eu lembro, assim, que eu me senti tão fraca na primeira semana ali, e daí eu falei pra Vanessa, eu me obriguei a fazer um feijão. Claro que eu não consegui comer o feijão, né? Mas eu comi o caldinho. E aí foi quando ela me explicou que, na verdade, claro, a gente fica anêmico por conta, né, da quantidade. Aí ela disse que a gente tira mais sangue, né? Quanto mais definição, acaba saindo um pouco mais de sangue. Tu imagina. E eu, a louca, né, nem aí. Mas, assim, depois de falar com ela, foi para mim um divisor de águas. Porque, antes da cirurgia ali a gente conversou, enfim... Até o anestesista brincou, ele disse, eu vou te dar uma peridural, não sei o que, eu pensando, coitado, mal sabe ele, né? E eu louca pra dormir assim, ó, que eu amo anestesia geral, né? E daí eu pensei, gente, como assim? Tá, quando ele me viu toda marcada com os desenhos da Vanessa, ele falou, tá, já sei que é geral e tal. Mas eu não sou uma pessoa assustada, ela já tinha me avisado que sim, sangra e tudo mais e tal. E aí, o que eu acho mais importante é que quando eu falei com ela pessoalmente, que eu olhei para ela, ela me disse, Kelly, olha só, vou fazer uma comparação aqui. Se tu fosse uma pessoa tipo, sei lá, fulana, e eu tivesse que fazer isso, eu não poderia, porque essa pessoa, eu ia tirar muito sangue dela, ela ia ficar, eu teria que fazer transfusão. Eu lembro claramente de tu me dizeres isso. E desse dia em diante, aí mudou. Porque fazia nem uma semana, né, de procedimento. E aí ela me disse, não tá conseguindo tomar água? Vai no Gatorade, vai no Powerade, enfim. Bom, tanto que eu me viciei no troço. Agora só quero tomar aquilo. Mas aquilo ali me deu um up, porque foi me dando realmente repondo, né, os eletrólitos, é isso? Isso. E essas coisas é que fazem a diferença, porque ela esteve ali comigo. Então, quando eu falo de cirurgia plástica aqui, que as pessoas me perguntam e que eu sempre te trago como referência, não somente porque eu realmente te considero uma referência, mas porque eu acredito e confio no teu trabalho. Eu acho que sim, gente, a cirurgia plástica, ela é um procedimento que pode dar muito certo e pode dar muito errado. Depende, né, de como que tu tá mentalmente para fazer isso. Né? Se tu tá pronto, se tu tá entendendo por que tu tá fazendo aquele procedimento, se tu entendeste as recomendações. Sim, eu que sou uma pessoa que adoro correr, olha, 30 dias no mínimo sem correr é bom, então tem que preparar a cabeça, né? Esse tipo de coisa. E além disso, a Vanessa é uma pessoa que se ela não entender que precisa, ela não faz. O que pra mim é algo quase inexistente hoje no mundo, tá? Da medicina. Porque o negócio ficou tão na mercadoria que, eu cheguei aqui, quero fazer, aí tu topa qualquer coisa e aí o negócio é o dinheiro. E não é o dinheiro. É assim, hoje poder estar X tempo depois da cirurgia me sentindo de fato, né, definida e cada vez mais, porque daí quanto mais tu te enxerga, mais tu vai vendo, e aí tu vai te apaixonando. E esse é o problema, tu vicia e tu quer voltar lá e fazer mais, né? Mas isso é bom, porque aí tem toda uma relação confiança médico-paciente, que eu acho que falta ainda em muitas especialidades, mas nessa eu acho um ponto nevrálgico, sabe? Tu entregar tua vida
muitas histórias já ouvimos aí de pessoas que morreram em mesa porque ou tinham alergia, alguma questão de anestesia e tal. Por quê? Porque não informam, né? Porque não falam. Então, eu acho que passa por aí. Mas o mais importante recado ou talvez mensagem que eu queria passar nesse ano que está finalizando, né? E num novo ano que vem, é que a gente procure profissionais de confiança, profissionais que de fato vão te falar a verdade. Isso é muito importante. E mudar de repente, né, para 2023, quem sabe assim, não repetir as coisas que a gente fez esse ano. Ou a gente se aceita, dá uma melhoradinha naquilo que dá e não tenta fazer o perfeito naquilo que é o que veio contigo. A gente também tem que se aceitar, né? Muitas pessoas poderão dizer: "Ah, tu fala isso porque tu veio assim". Tá, mas aí quer que eu faça o quê? Quer que eu bata em Deus agora, eu vou subir pro céu, vou bater na cara de Deus, também não dá, né? Mas eu acho que é isso. E poder dizer para vocês que a Vanessa tem esse olhar holístico, um olhar inteiro, desde o rosto, né? As percepções de não é isso, não precisa mais que isso, e ela realmente diz não. Então, eu estou aqui elencando vários pontos que eu considero importantes num médico, num profissional, para fazer esse tipo de intervenção que não é simples. Para eles deve ser super simples, né? Porque é diaria. Tá, dia a dia. Tô nem aí. Eu considero quase uma arte, né? A gente vê um E pouquinho mesmo. aqui, vê um pouquinho, então assim precisa ver um todo, né? E como tu disse, assim, a gente tem algumas coisas que não nos agradam e existe um recurso, né? Mas às vezes não tem, né? E a gente tem que se aceitar. Nós somos bonitos, mas pequenas imperfeições, pequenos detalhes, pequenos problemas que a gente tem, a gente pode melhorar, né? E você tem que procurar ver se existe uma possibilidade, uma forma de suavizar e retornar com a tua autoestima. Né? Então, isso é muito importante. Não precisa mudar tudo, né? Porque ninguém precisa mudar tudo, mas pequenos ajustes, pequenos, né, podem fazer com que a tua vida seja bem melhor. Com certeza. Então eu digo para vocês que a doutora Vanessa, como todo mundo que já me perguntou aqui, me perguntou direct por WhatsApp, que eu já indiquei, ela vai sempre dar a real para vocês. E eu acho que esse é o grande diferencial dela, não somente pelos resultados que vocês já viram, que eu já mostrei, que eu já falei, mas como ser humano, eu acho que ela tem um diferencial com esse olhar, né, de não abandonar o paciente pós-procedimento, porque para quem é paciente faz bastante diferença. Então, ela tem muito de humanização dentro dela, que faz dela, sim, uma médica muito especial e muito diferenciada. Nossa, eu teria N outras coisas para falar, certamente, né? Mas essa parceria, que é uma parceria que rende muitos frutos, e eu agradeço mais uma vez pela Obrigada. confiança. Vanessa, tu és uma profissional que eu tenho muito orgulho de colocar o teu QR Code na tela toda vez que a gente está exibindo o programa, porque eu sei a médica que tu és, né? E eu sei a pessoa que tu és também. Então, só nos resta brindar a 2022 e que eu incomode mais em 2023, né? Muito bem. Obrigada, gente. Um feliz ano novo e 2023 com muito ouro, muito brilho e muitas consultas com a doutora Vanessa Geisler. Beijos para vocês.